Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de ciências sociais e hoje, com esse vídeo, nós encerramos o conteúdo do primeiro bimestre e o último tópico que nós precisamos discutir para encerrar, é a explicação, o argumento que Max Weber nos mostra sobre o surgimento do sistema capitalista, Como havíamos comentado nas últimas aulas, diferentemente da proposta positivista, que começa pelo aspecto coletivo para poder entender o individual, o Weber ele começa pelo caminho contrário. O ponto de partida de análise sociológica de Weber parte do indivíduo para a gente poder entender a formação do coletivo, a formação do fenômeno social, a formação do fato social, das instituições como família, partidos políticos, Estado, mercado, universidade, igreja, nós utilizamos o exemplo, dos primeiros, nas primeiras eras do cristianismo, nós colocamos como principal exemplo para poder capturar esse argumento do Weber na história. E hoje nós iremos, perceber que essa explicação, a partir das motivações, dos valores, das expectativas, das ações dos indivíduos em troca, ele também consegue explicar o surgimento do sistema capitalista. Certo? Assim como nós vimos nas últimas aulas, o Weber ele categoriza tipos de ação individual que, consequentemente, em contato, em troca com outros indivíduos, podemos visualizar a formação de fatos sociais e instituições. E foram quatro ações que nós vimos que foram categorizadas por Weber, que é ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação social tradicional. Por mais que o Weber ele não se mostre nesse cenário positivista, ele ainda está preocupado com a perspectiva de categorização das principais categorias e conceitos para você explicar os impulsos, o início, a origem de fatos sociais e instituições, certo? É claro que a crítica que Weber faz aos positivistas, nós vimos isso também na nossa última aula, é que justamente esse olhar científico, esse olhar ultra científico, ou melhor, cientista natural, que o positivista ele quer aplicar para entender a sociedade, ele parece descabido nesse sentido. Se nós percebemos como que os cientistas físicos, químicos, biólogos trabalham, eles querem identificar as mesmas causas e os mesmos efeitos. É muito comum a gente falar sobre um físico se preocupar com as leis do movimento e assim por diante. E os positivistas, no âmbito do estudo sociológico, eles queriam encontrar esses mesmos padrões, essas mesmas causas, que funcionassem sempre assim dessa mesma maneira, como se fosse uma extensão da natureza. Os positivistas pensavam que a sociedade, os fenômenos sociais fossem a extensão do ambiente natural. E autores como Weber, não só como Weber, mas outros autores vão perceber que o cenário social ela exige um outro tipo de análise, um outro tipo de estudo, um outro tipo de abordagem que não pode ser repetida nas ciências naturais. E pelo simples fato do Weber ter iniciado, colocado o indivíduo como ponto de partida de sua análise sociológica, já faz dele um não positivista, se distanciando dessa perspectiva positivista. E nós vimos na nossa última aula que as ações individuais em troca, quando se estabelece um contato, um elo, uma amarra, nós percebemos então o surgimento de possíveis instituições. E aqui não se faz diferente. Quando pensamos no sistema capitalista, Weber vai afirmar, ele vai defender de que o surgimento da instituição capitalismo, o surgimento do sistema que chamamos de capitalismo, ela tem relação com expectativas e valores pautadas na escolha individual, mas não só nesse ambiente pautada no interesse financeiro, econômico, nesse sentido, ela tem que envolver mais uma coisa. Vamos ler esse trechinho aqui, logo logo nós explicamos as diferenças do porquê que Weber coloca o sistema capitalista, a origem do sistema capitalista, colocando valor ali naquele meio para poder entender o surgimento. Segundo Weber, a montagem do modo de produção capitalista no Ocidente europeu contou com a existência de uma pauta de valores de fundo religioso, que ajudou a criar, entre certos indivíduos, predisposições morais e motivações
para se envolverem na produção e no comércio de tipo capitalista. É muito comum, né, que alguns alunos eles falam, mas professor, isso é muito simples, né? A ação que motiva o indivíduo, né, e que consequentemente fez surgir o capitalismo é o interesse financeiro, interesse em acúmulo de bens, interesse que parte pelos instintos mais básicos de sobrevivência, de habitação, de alimentação, né? E é claro, como nós temos um indivíduo que tem interesse em ter bens, em ter um progresso material, eu encontro um outro indivíduo que tem a mesma proposta, a mesma expectativa, nós estabelecemos uma sociedade, é possível que essa sociedade se estenda, se amplie, consequentemente formamos o sistema capitalista. Mas por que Weber vai dizer que não basta somente isso? Por que ele vai dizer que não basta somente você ter, né, simplesmente esse interesse, né, por trás do sistema capitalista, no surgimento do sistema capitalista? Porque essa explicação ela não dá conta de dizer por que o sistema capitalista se mantém em movimento, continua se mantendo em movimento. E o Weber defende que para que haja, né, a manutenção desse movimento constante do sistema capitalista, é preciso que exista algo que supere, ou melhor, que apresente um cenário mais amplo de motivação dessa origem. E o Weber está trazendo aqui os valores. E esses valores têm um cenário específico que são valores de cunho religioso, certo? Mas aqui, pessoal, vamos fazer então uma experimentação, um experimento de pensamento, da onde que vem então esses valores religiosos que para Weber deu origem ao sistema capitalista, certo? Para antecipar o que o Weber está falando, ele tem uma obra famosa que chama, né, O Capitalismo e a Ética Protestante, né, um texto famoso nesse sentido, e que ele vai mostrar para a gente que a ética protestante de teor calvinista, nesse sentido, ali está a célula de como que se formou o sistema capitalista. Então vamos fazer um contraste com outras religiões para a gente poder entender por que Weber ele enxerga, né, a ética protestante e o início do capitalismo juntas nesse processo, né? Vamos pensar, vamos estabelecer um contraste entre três tipos de religião, né? O catolicismo, o budismo e o protestantismo, ou mais especificamente o calvinismo, que é um braço do protestantismo, né? Um dos preceitos muito importantes no catolicismo, certo? É o preceito de humildade, né? É muito comum a gente perceber que no âmbito de ordens, né, franciscanas, né, a humildade, o voto à miséria é muito importante. Então, dentro dos preceitos católicos, né, a virtude da humildade ela é muito importante. Não é por bens materiais que você vai conseguir a salvação, não é pelo trabalho que você vai conseguir a salvação, não é pelos desejos da carne que você vai conseguir a salvação. É pela humildade no sentido mais puro da palavra, certo? E para Weber, ele fala, já que Weber defende que o sistema capitalista ele precisa dessa pauta de valores para poder mostrar para a gente esse início bastante forte, né? Weber fala que é preciso uns pontos bastante importantes para entender esse início. É preciso que haja trabalho para o sistema capitalista e agora o Weber está introduzindo também a noção de salvação. É preciso que haja trabalho e salvação, certo? Já que no catolicismo, um dos preceitos básicos do catolicismo, ela é a humildade, né? Hoje, onde os bens materiais e a riqueza que você tem aqui não lhe garante, né? Não são os caminhos adequados para a salvação, logo o trabalho e riqueza material, principalmente riqueza material, não é o caminho aqui. Então, o preceito católico não mostra, segundo Weber, esse impulso do sistema capitalista, porque não envolve essa busca por riqueza pessoal, porque envolve preceitos de humildade. Beleza, nós, né, riscamos então o catolicismo como uma possível explicação do surgimento do sistema capitalista com base em valores religiosos. Vamos pensar então agora o budismo, né? Weber ele percebe que é preciso ter um discurso de salvação, né, para você também encontrar essa pauta de valores religiosos no sistema capitalista, no início do sistema capitalista, né? O budismo, né, ele fala a respeito de salvação, de vida eterna, aquele lugar que a gente fica depois que a gente, né, morre, que é a
vida eterna com Deus, que é muito forte nos discursos judaico-cristãos, né, da vida eterna, da salvação e a vida eterna, né? Dentro de perspectivas budistas, por exemplo, o Zen budismo, nós não temos essa noção de salvação, dessa vida eterna, né? Nós temos a constante reencarnação, né? A constante reencarnação que se chama, né, samsara nesse sentido, né? Então, para a perspectiva budista, não há um ponto final no horizonte necessariamente. Você tem sempre, né, um processo de reencarnação onde em vida nós estamos, né, lidando com situações que não conseguimos resolver bem na vida passada e assim por diante. Então sempre estamos, né, reencarnando e é em vida que nós estabelecemos esse caminho, né? E que não vai nos mostrar esse caminho final, esse ponto final, esse cenário, né, de vida eterna que é muito forte no discurso judaico-cristão, né? Então, já que salvação, esse ponto final no horizonte, não há, por exemplo, em perspectivas budistas, né? Vamos pensar agora em como que isso se mostra dentro da ética calvinista, dentro do pensamento calvinista, que é um braço do protestantismo, que é a opção que sobra aqui para a gente poder analisar o argumento de Weber, certo? Dentro da perspectiva e dentro dos preceitos calvinistas, né, o trabalho e os frutos do trabalho em vida, elas são evidências suficientes para que você tenha essa mesma riqueza e progresso espiritual na vida eterna, certo? Então, ela indicaria o progresso que você demonstra com o seu trabalho em vida, os frutos do seu trabalho em vida, elas são diretamente proporcionais à salvação, à sua salvação, ao seu progresso espiritual na vida eterna. Então, lhe garante esse caminho, né, de maneira muito mais forte, certo? Agora, pensem só, né, como que isso é bastante forte. Então, o Weber está dizendo que a ética protestante, ela encapsula todos os valores necessários que deram origem ao sistema capitalista, porque mostra, né, aquele ponto que eu havia afirmado a vocês, que o sistema capitalista ele se mantém constante de maneira muito forte. E o Weber ele precisou explicar essa origem do sistema capitalista de maneira bastante forte, né, justamente com a pauta de valores. Porque pensem só, né, vamos tentar explorar um pouco o argumento, né? Se nós ficássemos apenas, né, com a tese de que bastaria eu ter interesse em ter bens materiais e uma outra pessoa ter interesse em bens materiais, nós estabelecemos uma sociedade, isso não seria suficiente para poder explicar o surgimento do sistema capitalista. Ou melhor, não seria suficiente para explicar o surgimento forte do sistema capitalista, né? Porque o Weber fala que é um sistema que começou com uma pauta bastante forte nesse sentido e o que mantém ele em movimento. Então, vamos pensar, a pessoa que tem como trabalho e os frutos do trabalho, não só simplesmente atendendo a interesses pessoais, mas que isso também envolve valores pessoais, também envolve valores de salvação e valores religiosos, isso mostra como que o sistema capitalista começou com uma pauta bastante forte. Então, o sujeito que vai trabalhar e garantir frutos do seu trabalho não está pensando somente em si de maneira individualista e pensando somente em meios materiais. Ele está pensando na própria salvação. Ele está pensando que aqui o progresso que eu tenho em vida, ela vai garantir o progresso no plano espiritual, algo nesse sentido, né? Então Weber ele argumenta que a ética protestante mostra, né, o início desse sistema capitalista com essa pauta de valores, né, que é uma pauta bastante forte nesse sentido. E é por isso, né, que e é uma coisa bastante curiosa e que vai ser ponto de discussão no nosso segundo bimestre, é que o capitalismo, como vai dizer Marx, né, que aí já o Marx vai entrar para participar das nossas discussões, né, nenhuma área e nenhum setor da nossa história, né, ela está desatada de valores, ela está distanciada de valores, certo? A principal crítica que o Marx vai fazer com relação a essas perspectivas, né, sociológicas é que todas elas queriam se manter neutras, né? E essa neutralidade ela é impossível nesse cenário, né? Então nós finalizamos aqui, né, nossos tópicos em Max Weber, né? E aqui nós podemos perceber com o sistema capitalista como que a origem do sistema capitalista ela mostra, né, essa pauta de valores e é claro que valores e perspectivas, né,
dentro da história humana e dentro dos fenômenos sociais, são pontos muito importantes e que serão importantes para a gente fazer uma análise crítica quando chegar a vez de Karl Marx, certo? Então, creio que seja esses os principais pontos do nosso primeiro bimestre, né? O Comte, o positivismo, Durkheim e Max Weber. Logo em seguida, nós iremos conhecer Marx e marxismos, pensamento social brasileiro e outras discussões, né? Espero que vocês tenham acompanhado bem as discussões, espero que vocês tenham gostado das discussões. Estamos aí para ajudar. Beleza, pessoal? Até mais.